Olá, bom dia. Vou colocar aqui. Oi, amiga. Tô esperando a Bárbara entrar aqui. Olá! Bom Eu já, dia. Hã? eu já amei a música. Viu? Pra nós. Nossa Amei. estrada. Eu vou colocar aqui Hum, o tópico do nosso bate-papo de hoje, que é trajetória na advocacia. Deixa eu pegar um negócio aqui só pra aumentar. Tá. Eu adorei a música. Pensada, né? Porque hoje é um dia especial para nós. Vou parar aqui já. Vou pedir assim para quem estiver entrando para falar se tá tudo ok com o som, com a internet, porque aqui a internet ela eu tenho que fazer orações antes. Eu acho que eu não enviando pra ninguém a nossa live. Ou tem gente entrando aí? Eu não sei, tava falando, né? Mas assim, vamos enviar aí o aviãozinho para chamar mais pessoas. Vamos clicar no coração aqui embaixo, enviar para chamar mais gente, tá? Então, bom dia para vocês que estão aqui com a gente num dia especial desse, que é o Dia dos Advogados, das Advogadas. Hoje eu convidei a Bárbara para a gente poder falar um pouco da nossa trajetória na advocacia, de como a gente chegou até aqui, né? Essa estrada que a gente percorreu e como a gente tem lidado com isso por ser jovem, por ser mulher, né? Assim, não sei se você está no início da sua trajetória na advocacia, né? Mas quanto andou, né? Como você conseguiu é, transformar, né, essa profissão até agora. Então, vou apresentar a Bárbara. A Bárbara é advogada de família e sucessões, né? Fez uma pós em Direito de Família e Sucessões. Foi presidente da ex-presidente da comissão da OAB de Espírito Santo. É palestrante e criadora de conteúdo digital. Seria isso? Certo? Pós eu direito de família. Isso, pós-direito de família e sucessões. Então, esse espaço aqui é nosso para a gente poder falar um pouco sobre o que é, né, essa trajetória da advocacia, para quem começou, como foi a sua trajetória. Você tem quanto tempo de formada? Se você quiser falar alguma coisa antes de começar a introduzir. Então, primeiro te agradecer pelo convite. Hoje é dia do advogado, hoje a gente voltou aqui no esquema de rodízio também pro escritório, então é a primeira vez que eu venho para ficar, né, assim, o dia inteiro com uma rotina fixa, né, como, é claro que de uma forma diferente, né, de como estava antes, mas estou muito feliz por esses dois motivos e mais ainda por vir aqui falar com você agora. Vou fazer 5 anos de OAB, tenho 7 de formada, 7 de formada. Mas advogar mesmo, assim, viver da advocacia há quase 4 anos. Uhum. E eu falo assim, Nara, que foi basicamente esse ano, e para ser mais precisa ainda, depois da pandemia, durante a pandemia, que eu consegui realmente entender o meu lugar, entender o que eu queria para minha vida profissional, como eu deveria me posicionar. A Ana, inclusive, que é a nossa amiga, fez parte disso de uma forma tremenda. E é isso. Entendi. Não, assim, porque muita gente acaba caindo na advocacia sem imaginar, né? Eu, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu prestei para relações internacionais e do nada não, né? Assim, minha família interferiu no sentido assim de
de me incentivar a ir para o direito antes de entrar nas relações internacionais e que estou até hoje, né, Aham. no direito. Mas o fato de ter mudado de carreira, assim, foi algo que influenciou no meu sucesso, vamos dizer, no direito. Uhum. Por quê? A gente ainda fica tentando se encaixar durante anos no que a gente realmente quer. Eu demorei, assim, depois que eu terminei minha faculdade, eu fui embora do país, eu me mudei para a Argentina, morei 2 anos lá, porque eu tive uma experiência na vara de família, eu trabalhei quase 4 anos numa vara de família como escrevente de audiência. E aquilo me deixou assim, esgotada. Eu pensava, gente, eu não quero isso. Eu não quero ser o advogado que está lá do outro lado. Eu não quero Aham. aquele cliente. Eu não quero ser o juiz nem o promotor desses problemas. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu tenho que ir embora. E aí eu fui fazer uma pós lá na UBA, em Buenos Aires, na área que eu gostava, que era direito do trabalho. E isso é uma das coisas que a gente tem que entender, que dentro do direito tem muitas áreas, tem muitas coisas para você focar, tem muitos nichos. E eu já sabia que eu gostava de direito do trabalho desde a faculdade, e mesmo assim eu não dei atenção durante a faculdade. E aí eu fui para Buenos Aires fazer a minha pós, morei 2 anos lá. Era tipo uma fuga, mas fui, fiz a minha pós, realmente gosto muito dessa área, é a área que eu atuo hoje, eu sou advogada trabalhista. Mas ainda assim, eu ainda estava muito impactada pela experiência que eu tive na faculdade. Então eu fui morar em Londres, depois Nossa. que eu terminei minha pós, que eu falei assim, não, ainda não estou preparada para enfrentar aquilo, assim, não me sentia madura. Mas isso eu acho que é uma coisa que aconteceu desde a época que eu escolhi direito, né? Aquela transição. Por isso que é muito importante você entrar numa profissão hoje se sentindo, né, assim, essa aqui é a minha profissão, realmente é o que eu quero, né? Porque senão você vai ficar, depois da faculdade, um tempão tentando se encaixar É, naquilo, né? eu fui meio perdida também, tá, na área. Eu cheguei lá, 17 anos, e falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E aí, quando eu fui com meu pai fazer matrícula, olhei lá os cursos, falei, eu vou fazer direito. Foi assim, sabe? A paixão veio depois e muitos anos depois, né? Entrei na faculdade acho que 2008, 2009. E realmente na faculdade não dei atenção para muita coisa. Depois eu tinha um emprego também que era bacana, continuei nesse emprego. Até que um dia eu virei, fiz concurso, fiz TRT, tentei TRT 1 ano, cheguei a classificar, viajava o Brasil inteiro fazendo prova. Acho que eu gostava mais de viajar do que de fazer, enfim. E aí, um dia, no dia do advogado, há 5 anos, 4, 5 anos, eu sou ruim com data, eu virei e falei, gente, primeiro eu pensei bem assim, nossa, eu nunca consigo ir numa festa do dia do advogado, porque aqui no Espírito Santo sempre tinha um churrasco no dia do advogado. E eu ficava triste com isso, Uhum. sabe? E depois eu pensava bem assim, nossa, quando eu vou preencher um formulário e perguntam lá a minha profissão, eu falo, o que que eu coloco? Porque a minha profissão, o que eu exerço, é totalmente diferente da advocacia, né? E eu falei bem assim, quer saber? Se eu tenho que errar, que tentar, tem que ser agora. E aí no dia do advogado eu saí Aham. do... Fiz uma cor, enfim, saí do meu emprego. E foi uma sexta-feira. Na segunda-feira eu falei, nossa, é agora que eu tenho que advogar, mas como é que faz isso? Eu nunca tinha feito, Uhum. não fiz estágio durante a faculdade, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. E aí eu falei, é agora que eu tenho que descobrir como é que faz isso. Não tinha ninguém também para me ajudar, conhecia ninguém, né? E aí eu fui pro fórum. Falei, vou botar uma roupa de advogada, que eu acho que é de advogada, vou pro fórum. Vou vestir a fantasia que eu acho que vai incorporar, né? Exatamente. E eu já tinha meu cartão de visita, né? Era a única coisa que eu tinha, carteira da OAB, cartão de visita e uma Meu roupa Deus. casada. Falei E assim, eu tô fui, pronta. Vamos pro exatamente. faroeste. Comecei a conversar com as pessoas, assistir a audiência na área a tarde inteira. Eu sentava na primeira audiência, eu saía quando terminava a última, sabe? Ia Uhum. conversar comunicativa, ia pra sala da OAB, conversava com todo mundo que eu visse na minha frente, ia pra palestra, evento, tudo que tinha eu tava lá participando, sabe? Porque eu falei, gente, eu preciso me envolver, preciso entender como isso daqui, né, funciona, enfim. E eu fui aprendendo assim. Entendi.
vendo as outras pessoas, perguntando uma coisa para um, uma coisa para outro. Depois veio o posicionamento digital, que eu falo que eu nunca fiz tão certo, né? Hoje eu acho que eu tô ali na direção, no caminho certo. E advoguei sozinha por muito tempo. Comecei como grande parte, né? Fazendo correspondência e diligência. Tinha dia na área que aqui, Grande Vitória, né? São 5 cidades, uma coladinha na outra. Tinha dia que eu ia nos 5 fóruns. E aqui começa a partir de meio-dia. Eu ia correndo, um ia para o outro, enfim. Minha vida era essa, comendo marmita fria no carro, porque também não tinha dinheiro, né? O dinheiro, na verdade, das diligências, às vezes, ficava todo na gasolina que eu tinha que colocar, no estacionamento que eu tinha que pagar. Mas pelo menos eu tava ali, né? Tava trabalhando. Se movimentando, né? Me Fazendo seu sentia... network, né? Exatamente. E aí, quase há 1 ano e meio, eu vim trabalhar hoje no escritório que eu trabalho, como advogada associada. E aí que eu falo que eu profissionalizei a minha advocacia, minha escola, com certeza, sem sombra de dúvidas, é aqui. Entendi. Não, isso aí é parecido com a minha trajetória também. Igual eu te falei, eu fui para Londres depois que eu terminei minha pós na Argentina, que eu falei assim, não, eu não tô pronta ainda. Peraí que eu preciso preparar meu emocional mais um pouco. E quando eu voltei, né, dessa minha experiência fora do país, é que eu prestei o OAB. Consegui passar de primeira e entrei num escritório de advocacia, mas não era a minha área ainda, não trabalhava na área de direito do trabalho. Então, o que acontece? A minha faculdade inteira, sabendo que eu gostava de direito do trabalho, eu não fiz estágio nessa área. Depois que eu consegui um trabalho, não consegui nessa área. E aí eu falei assim, aí eu comecei a refletir, né? Gente, realmente, o que eu quero dentro do direito? Eu quero realmente advogar, ainda não tinha uma boa relação com a advocacia, não me sentia pertencente mesmo. Então, eu saí do trabalho em 2012, no final de 2012, e comecei a estudar para concurso público na área trabalhista. Fiquei até 2017, assim, só estudando para trabalhista, assim, nesses concursos. Eu estudava para juiz de trabalho e MP. E aí, teve essa crise, né? Assim, na verdade, teve a questão de corte de orçamento em 2017 e a área trabalhista foi uma das que mais sofreu nessa questão de dinheiro, de orçamento público. E aí, então, os concursos pararam desde então. E eu pensei comigo, gente, eu não tenho um plano B. O que eu vou fazer? Eu não via outra alternativa além de concurso público na área de direito. Porque desde a época que eu entrei na faculdade, eu não me identificava tanto com o direito. Eu me sentia mais tranquila sendo uma funcionária pública. Mas eu fui olhando para a minha história, falando assim, gente, o que eu tenho em mãos? Eu tenho uma carteira da OAB, né? Foi quando eu comecei a prestar... eu comecei a fazer... Então, eu vi aqui. Eu comecei a fazer diligências, né? Foi bom, igual você falou, a gente vai se movimentando, as pessoas vão te vendo, vai crescendo. Eu lembro que na primeira audiência que eu fazia... Pagando pra trabalhar, mas feliz da vida. Aqui eu moro no interior, então assim, não é tão ruim, vamos dizer, pra fazer uma diligência, porque é bem próximo, vamos dizer. Mas assim, eu falava, gente, eu não consigo abrir a boca, eu não consigo falar com o juiz, eu não consigo. Eu tenho que ficar calada, eu fazer só assim. Como eu já sabia que não tinha acordo, não tem acordo. Eu já falava assim, com a coragem que eu tinha pequena, eu já só falava assim, não tem acordo, sentava calada e saía mais do que muda. Mas não tem acordo? Doutor, excelência, não tem autonomia. Não tem acordo, não consigo, não falo. Não hablo português. Quase assim. E aí eu fui entendendo assim que eu precisava, né? Os anos vão passando, a gente vai amadurecendo e fala assim, como que você vai viver só de diligência? Que qualidade de vida é essa? Por que que... Aí eu fui olhando mais profundamente, por que que eu não consegui ganhar dinheiro com a advocacia da forma que eu queria? Por que que eu não via a advocacia como profissão? E isso acontece para muita gente. Porque eu sei que o começo é difícil, porque a gente tem que ter um networking, que é algo muito importante na advocacia. Ser visto, né? É muito importante na advocacia. A advocacia, você tem que ser multidisciplinar demais. É empreendimento mesmo, porque você tem que dar conta de um escritório, tem que captar o cliente, tem que dar conta do cliente, do processo, né?
Então, assim, eu tive que entender que eu tinha que melhorar em vários aspectos. Eu saí daquela questão de ficar em casa, na caverna, estudando para concurso, e me desenvolver em várias habilidades para eu poder dar conta de ser uma profissional, né? Porque existe muita gente que tem a advocacia como um bico, Uhum. né? E ver você trabalhando como profissional, eles não te levam a sério. Eles acham que não é uma profissão, que, né, que não tem assim uma técnica, não tem uma postura. Eu estou fazendo uma pós em advocacia extrajudicial, eu estou encantada. Porque eu percebi que eu já atuava na advocacia extrajudicial há um tempo, só que eu não sabia precificar, eu não sabia a postura, a responsabilidade disso, né? Porque assim, a gente está atuando, por exemplo, num cartório, você tem várias consequências penais, tributárias e cíveis se você errar. Exatamente. Então, assim, se você não sabe o que está fazendo, né? Pode É. falar. Não, complementando assim, você estava falando sobre a que você rodou, né, por várias áreas, eu também. Eu fiz pós-MBA em previdenciário, trabalho, ciências criminais, tributário. E, assim, eu falo mesmo que eu, não sei se eu me encontrei, eu acho que eu já tinha me encontrado, né, com essa visão sistêmica, com direito de família, já era o que eu amava, o que eu gostava. Mas eu realmente me posicionei agora, em março, Uhum, sabe? Quando começou a pandemia. Foi uhum. que eu virei minha chave, que eu dei meu 360, que eu tive o meu ponto de inflexão, né? Aquele lugar que a gente chega e fala, nossa, o que eu decidi agora vai mudar minha vida. E foi, eu acho que um É momento para todo verdade. mundo, né? Fazer isso, pensar isso. E foi o meu ponto de inflexão foi justamente esse, quando a gente teve que ir para casa, ficou preso e teve que reformular a nossa forma de se mostrar enquanto profissional, de trabalhar, de prospectar, né? Então, assim, aconteceu tudo de vez, sabe, Nara? Falei, não, é direito de família, vou assumir isso. Ah, encontrei Isso. a Ana. Ela, você é sistêmica. Eu falei, não, eu sou, eu amo. O que é isso? Fui fazer curso com a Ana, fui conversar com a Ana, assumir esse outro lado, né, da desjudicialização. Enfim, assumir também uma postura mais profissional nas minhas redes sociais. E eu vejo o quanto isso foi bom, né? É até difícil a gente falar em um momento tão difícil, né? Que todo mundo tá passando. Hoje a gente chegou aqui no escritório e tava falando, poxa, será que até quando vai ser assim, sabe? É muito triste, né? A gente vê que várias famílias estão sofrendo, várias pessoas morrendo, enfim. Mas é claro que existe a possibilidade de tirar algo bom disso. E com certeza, na minha vida profissional, foi um momento, um divisor de águas, foi meu ponto de inflexão, foi um momento determinante. E hoje eu sou muito grata por isso, sabe? Eu até hoje comentei, quando eu fui fazer um post do Dia do Advogado, fiz correndo aqui antes da nossa live, mas eu falava justamente isso, que é difícil para todo mundo, sempre vai ser, ninguém, hoje a gente tá aqui bonitinha, né, arrumadinha, mas ninguém sabe os perrengues que a gente passou e que a gente continua passando. A única opção que a gente tem é não desistir, né? É se posicionar, errar, nossa, errei pra caramba, muito, muito, muito. Mas abaixava a cabeça, ficava triste um dia, depois levantava e começava tudo de novo, dava a volta. Eu acho que tem que ser assim, todo mundo que hoje ocupa uma posição que a gente admira, que a gente almeja, já passou por essas mesmas dificuldades, né? 99% das pessoas. Então a gente sempre tem que mirar lá no objetivo e seguir firme. Exatamente. Eu acho assim que a pandemia, ela assim, é difícil a gente ver, né, tantas pessoas morrendo, porque é uma coisa nova que nem meus pais passaram, né? A gente tem que lidar com a questão emocional, com morte, essas coisas. Mas no primeiro momento eu fiquei muito emocionalmente abalada com o que estava acontecendo, mas aí eu fui vendo o que eu poderia fazer por mim, né? Se eu já estava em casa, o que eu poderia fazer, né? Não adianta a gente ficar lamentando. Então eu Exatamente. comecei a me especializar em algumas coisas. Eu comecei a fazer essa pós em direito à advocacia extrajudicial. Fiz vários outros cursos. Eu fiz um curso de mediação recentemente e caiu minha ficha. Fiquei até triste. No dia que eu terminei o curso, que eu falei assim, gente,
Eu acho que se eu tivesse conhecido a mediação durante a faculdade, a minha advocacia teria sido totalmente diferente. Aí dá aquela dorzinha que você fala assim, meu Deus, quantos anos eu passei? Porque eu formei em 2007, tá? Então, Aham, eu assim, tava na faculdade, eu tinha. eu entrei com 17 anos e quando eu fui fazer minha pós na Argentina, eu tinha 22. O povo achava que eu era um ET. Falava assim, não, mas como assim? Você tem 22, já formou, você tá aqui fazendo uma pós no outro país? Mas, Também me assim, então, aí eu fiz um curso de mediação recentemente que eu fiquei, assim, espantada do tanto que aquilo que eu queria na minha advocacia, o que que eu queria fazer? Eu queria dar uma oportunidade para meus clientes de poder olhar para o conflito com eles resolvendo, não terceirizando. Porque eu já tinha experiência dentro do judiciário, como escrevente, trabalhando do lado de uma juíza, fazendo sentenças, de que você não tem a mesma voz. Aquilo passa do seu controle. Né? E você passa por uma humilhação muitas vezes, da sua história sendo contada por outra pessoa. Então, também. assim, eu falava assim, gente, mas por que essas pessoas não tentam resolver antes? Por que elas vêm aqui se humilhar desse jeito? E se eu assim, então por isso que a mediação hoje, nessa Menos. situação, a mediação nesse momento de pandemia, que o judiciário está, né, um pouco mais fechado, as coisas não estão movimentando igual, é a solução mais adequada. Quem quer ser sistêmico, mas não quer fazer um curso de sistêmico, eu digo, faz um curso de mediação, porque você vai conseguir se colocar no seu lugar diante de um conflito que não é seu, porque o mediador ele não interfere, ele aplica técnicas e é nisso ele consegue ajudar as pessoas a chegarem a uma conclusão ou não. E ele tem que lidar assim, com o seu lado adulto de profissional, de que esse aqui não é meu, e o resultado não depende de mim, entendeu? Aceitar um resultado de acordo ou não. É uma das melhores técnicas. Então, assim, eu aproveitei, na verdade, assim, como é mais recente essa questão de olhar para a advocacia, para mim, desde 2017, foi quando eu comecei a buscar mais recursos para melhorar minha advocacia. Porque eu tinha medo de advogar. Eu falava assim, gente, eu não dou conta nem de lidar com a minha emoção. Vou lidar com um cliente chorando na minha frente. Não tem condições nenhuma, entendeu? Eu ia querer matar o outro. E aí, eu conheci a constelação familiar. Né? Entrando no YouTube, eu fui olhar uns vídeos no final de 2018. E aí, do nada, você já sabe, né? Você põe no YouTube uma coisa, ele te mostra outra. E aí, encontrei a advocacia sistêmica através do Frederico, que é um advogado que é pioneiro nisso. Aí eu Do falei assim, Sul. gente, é isso. É assim, ele é de São Paulo, acho que. Eu não sei se ele é do Sul, mas ele mora em São Paulo. Eu falei assim, é isso. É isso que eu quero. Eu não quero processo. Eu tinha um problema com entrar com processo. Eu tenho um perfil mais evitante de conflito. Se você for olhar seu perfil de negociação, o meu é esse. Então, eu fui entendendo mais qual é o meu perfil como advogada, como profissional, desde 2018 para cá. E o ano passado, em agosto, eu abri meu escritório físico aqui na minha cidade. Legal. E isso, Fazendo... isso. Hã? Tá fazendo um ano? É, Vai agosto, né? fazer um ano agora. Daqui uns 3 dias faz um ano que eu abri o escritório físico. Então, nesse tempo, eu pensei assim, eu tô morando numa cidade pequena, eu tenho que advogar para tudo, porque eu já fazia diligência para tudo. Só que a minha Uhum. área, né, de especialização, que eu amo mesmo, é trabalhista. Mesmo assim, eu fazia tudo. E agora, como você falou que se posicionou como advogada familiarista, né, e de sucessão, chegou um momento para mim também de me posicionar como advogada trabalhista. Porque quando a gente sai do nosso lugar, a gente não tem força, né? É lindo, E né? isso é muito, muito interessante, porque assim, eu gosto da área X, mas eu trabalho aqui. Só que quando você trabalha nas outras áreas, você não tem a força que você precisa para advogar igual você estaria na área que você quer. Isso é muito sistêmico, no sentido assim, você não vai estar servindo o seu cliente da melhor forma, Nem se né? dedicando Então, íntegra, né, para aquilo. né? Você não está ali no seu lugar de força, onde você realmente tem um propósito, onde você consegue ajudar seu cliente com o seu melhor. Então, atualmente, assim, já tenho um grupo, assim, trabalhista sistêmico, a gente criou um em conjunto, a gente tem ampliado o olhar sistêmico no trabalhista, porque acaba que é muito rápido.
para você passar por um atendimento mais lento ou ter um ritmo diferente, né? Porque existe uma questão de comer, a pessoa precisa comer rápido. Então, ela não quer passar por um processo de entender que ela vai, às vezes, sair desse emprego, vai entrar em outro igual e vai passar pelo mesmo problema, né? Então, assim, nesse momento, eu tenho entendido qual é o meu lugar no direito, desde a faculdade, né? Realmente o que faz meu coração bater, o que eu acho que eu posso gastar horas e me sentir bem, que é trabalhista, né? Ai, linda. Isso. Pode continuar. Mas assim, tem uma questão de começar a advocacia para mim, que é realmente a questão do network. Eu tive que melhorar a minha questão de networking, relacionamento, igual eu te falei, passei anos estudando para concurso, dentro de uma casa. E aí, do nada, você tem que entender que você tem que relacionar com outras pessoas, né? Se mostrar, estar presente. Foi um desafio e continua sendo, né? Mas a internet é um dos melhores caminhos para mim, pode falar. Exatamente, você começa ali, ó, comentando uma foto, curtindo, depois chama no direct, depois fala, ai, vamos tomar um café junto? Sabe? Eu gosto muito disso, do café, do pessoal, né? Ou então mandar um áudio pra pessoa, em vez de digitar, eu acho que passa outra energia, passa outro sentimento, você consegue se expressar melhor. E você falou nisso, ô Nara, hoje eu continuo fazendo da mesma forma. Eu saio todo dia com uma quantidade de cartões de casa. Eu tenho o digital e tal, mas eu sou totalmente papel. Eu adoro um papelzinho. E saio com, sei lá, 15 cartões. Meu objetivo, quando eu volto no fim do dia, é não voltar para casa com nenhum cartão. Ter entregue todos, sabe? Quando a gente vai voltar, né? Acho que você falou que tem essa questão, né, de fazer o network, de se politizar. Quando eu vou me apresentar para alguém, tenho o meu prenome, né? Mas eu falo Bárbara Nespoli, eu sou advogada, eu trabalho em tal lugar, em tal área, entendeu? É a nossa propaganda ali, né? Nós somos já vedados, né, por tantas coisas com relação ao marketing, à publicidade. Então, a gente tem que usar de todas as ferramentas possíveis para divulgar o nosso trabalho, né? Dentro do que o Código de Ética da OAB permite. Mas, dentro do que é possível, eu acho que a gente tem que chegar ao 80, extrapolar, fazendo tudo mesmo o que é permitido. E essa história do cartão é muito legal, que logo que eu comecei, continuo fazendo, tá, gente? Mas é porque hoje eu já entreguei acho que todo mundo. Na hora que eu ia abastecer o carro, eu entregava o meu cartão para passar o valor do combustível e entregava junto o cartão de visita. Tava num barzinho. Gente, ótima dica. Eu tenho uns 1000 cartões para distribuir, tá? Eu vou andar com uma poquete aqui, assim, de cartão. Vou fazer assim, ó. Toma. Vou mandar uma história engraçada. Logo, eu sempre namorei, né? Aí, quando eu terminei meu último namoro, fez 3 anos agora que eu tô solteira. Eu fui pra uma balada. Aí, o cara chegou em mim e eu não sabia o que fazer, sabe? Você não sabe o que fazer? Eu peguei um cara na bolsa e dei pra ele. Porque eu sou advogada. Toma. Você tá no automático, toma. Eu sou assim. Eu sou a que entrega cartão. Como é que faz? Mas fui lá, entreguei o cartão. E até hoje, assim, eu acho que é uma boa ferramenta que a gente tem, né? Às vezes tem gente que vai guardar, tem gente que não vai. Mas, assim, eu não abro mão. Olha a Bárbara rindo. Eu não abro mão dos Desapega, né? Exatamente. Não abro, entrego para todo mundo. Uma vez me ligaram de uma cidade aqui no interior. Era um policial. Ele me ligou no fim do dia e falou: posso falar com a doutora Bárbara? Eu falei: sou eu. Aí ele: você conhece fulana de tal? Aí eu falei assim: não, não conheço. Aí, porque eu sou policial aqui na cidade, uma cidade lá na divisa com a Bahia, com Minas. Aí ele: ela perdeu a bolsa e dentro da bolsa dela tinha um cartão da senhora. Eu falei: meu Deus. Meu Deus, tá rodando o Brasil, né? Trago para todo mundo. Então, quando a gente está começando, e depois, né, eu acho que isso é algo que continua, só vai mudando a nossa persona, com quem a gente vai interagir, enfim. A gente tem que buscar isso mesmo. Você busca as suas parcerias, você busca aprender indo nos eventos, participando das comissões da OAB, né, indo para palestras, enfim, jurídicos. Mas o seu cliente não está ali, né, para prospectar
vai prospectar onde? Na academia, no seu curso de inglês, no restaurante, num shopping, num curso de culinária, na roda de amigos, sabe? Então, a gente tem também que delimitar isso bem certinho, né? Para Entender, entender. né? Eu estava conversando com uma professora minha, que a gente está fazendo essa questão de marketing jurídico sistêmico. E eu Aham, falei para ela assim, gente, acaba que tem muito advogado me seguindo, né? Eu tenho outra conta do meu escritório de Instagram e acaba que mais gente que é advogado me segue. Então a gente tem que tentar entender qual é o nosso cliente e como a gente vai se comunicar com ele, né? Onde que ele está, essas coisas. É uma questão de persona mesmo, entender como funciona o marketing, porque hoje, gente, marketing digital é essencial. Pode ser que só se você tenha assim, muitos anos de advocacia, mas para quem está começando, é essencial o marketing digital. 95% das pessoas que me procuram é da internet, tá? exatamente. É Também. 95% do que entra em contato comigo é gente da internet. E nessa questão da internet, hoje eu comecei a fazer desde junho, não, deixa eu ver. Desde maio eu comecei a fazer uma parceria com uma Uhum, advogada em Florianópolis. Então, assim, a gente acaba fazendo essas conexões, né, via digital. Por exemplo, você está com um processo trabalhista, mas você não conhece alguém que está fazendo aí, mas sabe que tem uma advogada trabalhista que exerce o sistêmico nessa área. Você aham, faz um contato com ela e fala, ó, vamos fazer uma parceria junto nesse processo, atender junto o meu cliente, vamos construir uma petição mais humanizada, né? Porque existe uma questão, igual eu te falei, quando a gente não está no nosso lugar, por exemplo, não é a sua área trabalhista, como você vai dar todo o seu melhor para o seu cliente? Você não vai dar conta. Mas quando você traz uma pessoa especialista nessa área, é outra questão, né? O processo é conduzido de outro jeito. exatamente. Isso eu até falei semana passada, eu fiz um curso chamado Habitar Poético. O que aconteceu uma vez? Uma amiga até foi citada e aí nós fomos olhar a ação. Quando nós chegamos lá, ela leu a inicial e falou: é impossível. Era uma ação de guarda. Ela falou: é impossível. Eu estava com ele ontem. A gente acabou de se falar agora e tá tudo bem. Ele jamais faria isso comigo. Ele jamais falaria isso daqui. Entendeu? Que ela quer minha filha, sabe? E o que acontece? O advogado, muitas vezes, né? Ele coloca ali na petição os sentimentos dele. Se ele tem um perfil, Exatamente. ele vai acabar. Olha essa situação, né, Nara? Ele acabou criando um conflito que nem existia, entendeu? E aí vai virando uma bola de neve aquilo. Quando você vai ver, aquilo se arrasta por anos, você nunca consegue resolver. São sentimentos, né? São pessoas. Então tem muita coisa, os sentimentos primários, né? Secundários. Tem muita coisa ali por trás de um É. simples quero a guarda, ou quero pagar isso de pensão, ou não aceito a visita, a convivência dessa forma, São né? relações, né? Não são só questões jurídicas. E o que eu falei? Porque eu fiz esse curso, eu falei, olha, eu queria escrever leve, sabe? Eu queria Uhum. que isso fosse transmitido de uma forma mais leve para quem estivesse lendo, para justamente evitar esses conflitos. Outro caso, uma amiga também estava em divórcio arrastado há algum tempo, há uns 3 anos, e não resolvia, sabe? Não resolvia. Claramente se viam ali que existiam sentimentos, enfim, não eram questões de aceito ou não aceito um posicionamento jurídico. E aí eu fui falar com o advogado, né, da outra parte. E o que é importante nesse ponto? Você, às vezes, o que eu já tinha falado aqui também, você tentar conversar pessoalmente, sabe? A primeira coisa que eu falei com ele foi: doutor, tem como a gente tomar um café? Eu posso ir no seu escritório? Ou então a gente vai em algum lugar conversar? Enfim, queria entender o que está acontecendo, qual é a visão do senhor, para a gente tentar resolver, né? De início, né, Nara, a gente sabe que grande parte da advocacia não tem essa visão sistêmica, essa visão humanizada, de mediação, ainda é, em grande parte, litigante, né? E foi assim que Uhum. nós aprendemos isso na faculdade, saímos assim, quiçá quem veio há muitos anos, né, quem está aí no mercado há mais tempo que nós. Mas se a gente tiver essa visão, tentar levar isso adiante, né, o que a Ana fala muito, multiplicar
essa visão sistêmica, humanizada, a gente consegue capilarizar isso e trabalhar melhor, né? Trabalhar do jeito que eu acredito que a advocacia esteja voltada, esteja virando para isso. Acho que esse momento de pandemia, como você disse no início, mostrou justamente isso. Poxa, o fórum está parado, aqui é processo físico. O processo está preso lá no fórum, não consigo fazer nada. E aí? Se eu tivesse esse conhecimento na mediação, se eu tivesse a visão sistêmica, né, para advogar, Uhum. eu com Extrajudicial também, né? exatamente, com certeza, quem vai por esse caminho, vai por esse lado, conseguiu ser solução mais do que quem está ali litigando o tempo inteiro, porque ficou de mãos atadas, né? Diante de um fato que nunca se esperou, nunca se planejou, tanto que a gente não sabia nem o que fazer, não tinha nem legislação para dizer o que fazer, né? Totalmente atípico e que a gente está tendo que viver hoje. Aqui os prazos ainda, os fóruns ainda estão fechados, a gente faz carga programada, tem que pedir o deferimento, enfim. Então, eu acho que também, outro ponto, Onara, eu vou finalizar aqui, eu estava pensando esses dias, que hoje a gente vê as pessoas buscando uma qualidade de vida melhor, né? Seja na alimentação, praticando atividade física, energia. Você vê todo mundo tá com um difusorzinho com aromatizador ali, com a linha essencial, sabe? As pessoas têm se voltado para esse lado. Então, por que não buscar também essa qualidade nas relações jurídicas, né? Quando você tem um problema jurídico para resolver. Eu acho que é porque muitas pessoas, muitas partes, né? Enfim, quem é leigo, quem não é advogado, quem não é do mundo jurídico, ainda não conhece isso. Essa visão, essa forma de se trabalhar, de se advogar, de se resolver os conflitos. Mas a partir do momento que isso for capilarizado, que as pessoas começarem a conhecer, vão preferir dessa forma, né? Não ter um problema, não ficar com aquele sentimento remoendo, né? Resolver os sentimentos da melhor forma, né? Ser solução. Isso. E assim, você me falando, eu acho que o advogado tem que entender que não dá pra gente contar mais só com o judiciário. E igual eu te Exatamente. falei, a gente achava que que o judiciário era uma porta aberta total, né? 24 horas. E veio uma pandemia para mostrar assim, não, peraí, resgata a sua autonomia, resgata a sua profissão, né? Porque Exatamente. antes, assim, por exemplo, quem não sabe trabalhar no extrajudicial ficou perdido. Quem não sabe mediar também está perdido. Então a gente tem que entender, finalmente, que não dá para contar com o judiciário em tudo. Que ele não é, ele é um parceiro, ele não é assim, o nosso pai que vai determinar o que a gente tem que fazer ou não, né? Então, assim, é uma questão que quem não teve, não tem essas habilidades, não tem um advogado que saiba trabalhar com essas habilidades nessas áreas, só perde. Então, quando você for escolher um advogado, vê o currículo dele, vê como que ele se desenvolve, qual a habilidade que ele tem, porque ele vai facilitar a resolução do seu conflito. Então, como que ele vai poder facilitar? Com o quê? Ele pode me auxiliar no extrajudicial? Ele pode me auxiliar numa mediação? Ele pode me auxiliar, ser meu negociador? Ele tem essas habilidades? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que não tem volta no sentido, assim, de que muitos advogados estão aproveitando esse momento para mudar a sua profissão. E isso vai impactar no geral, né? Assim, você lidar com um advogado ao contrário de você, assim, defendendo a parte contrária, que não tem essas habilidades, quem vai conduzir melhor o processo é você. Porque por mais que você não ataque a outra parte na escrita, você vai conduzir a sua fala diferente, vai mostrar mais coerência. Isso é diferente no resultado. Não adianta, né? Então, Eu falo, assim, pode pode continuar. falar. Eu falo muito, se você quer um advogado que vai bater na mesa e gritar, nem me procura, porque eu não me sinto nem bem fazendo isso, sabe? Eu não quero essa energia quando eu termino o meu dia, ao sair de uma audiência. Não é isso que eu quero, que me faz feliz, que me faz realizada, que me faz falar, cara, eu tô cumprindo o meu papel, sabe? Eu nasci pra isso, eu tô aqui pra isso, é isso que me faz feliz, sabe? Eu acho que isso, a gente, sem hipocrisia, né? Todo mundo trabalha, quer oferir um dinheiro, lucro, enfim. Mas essa sensação de você estar bem, de você ter feito a coisa certa, uma sentença, ela nunca vai ser boa pra ninguém, né, Nara? Uhum. Pra ninguém uma sentença é boa. Então, se você conseguir resolver um conflito antes disso, é o que faz com que todo mundo, né, fique o melhor possível. Sim, mas é igual eu tô te falando.
a gente não precisa ter preocupação com o lado contrário, igual o movimento já começou. Ainda mais agora com o sistêmico, eu vejo que tem muitas mulheres voltando para a advocacia. O que não quer dizer que o sistêmico seja feminino só. Mas isso traz um equilíbrio para essa profissão, né? Trazer um outro olhar, um outro ritmo, porque a gente tem um ritmo diferente. Foi uma das coisas que mais me trouxe dificuldade na advocacia, era o ritmo. Eu falava assim, gente, eu não posso ficar só por conta de processo, só por conta de cliente. Eu não tenho esse ritmo, né? Então, assim, eu tive que entender que eu tenho outro ritmo. Deixa eu te interromper, que eu já falei tanto dele aqui, do escritório, doutor. Olá! Oi, bom dia. Tudo bem? Então, aqui, brilhantando nossa live. Parabéns pelo Dia da Advogada. Parabéns também para você. Feliz de estar aqui com a Bárbara hoje, falando um pouco da jovem advocacia, da mulher na advocacia. Quais são nossas, assim, o que a gente pensa para o futuro, né, para melhorar como profissional. Obrigada, viu? Muito bem. Aqui só tem mulher, sabia, Nara? Ah, é? Uhum. Escolheu bem, viu? Porque dá uma equilibrada, uma energia boa. Mas eu sou acostumado, sou pai de mulher também. Ótimo. Então, excelente. Muito Depois prazer. Depois passa o contato aqui pra gente, porque isso faz diferença, viu? Uma advocacia só com mulheres. Pode falar o nome do escritório pra nós. Tchau, um abraço. Tchau. Tá vendo? Vamos trabalhar em lugar assim, ó. Eu tô aqui fazendo live na sala de reunião, o chefe entra, tá, oi. Ótimo. Mas hoje é dia do advogado, né? Ele sabe que a gente tá aqui comemorando. Mas isso que eu queria ver com você, assim, ele trouxe na hora certa. Como que você acha que é ser mulher jovem na advocacia? Que é uma coisa que tem uma diferença, né? A gente sabe, a gente sente na pele que as pessoas testam a gente mais. A gente tem que mostrar mais profissionalismo, ter uma outra linguagem, porque a gente não é levada a sério muitas das vezes. O que você tem sentido, assim? Então, Nara, é difícil. Eu acho que, assim, já foi mais, sabe? Eu acho que hoje, como você disse, as coisas têm mudado, essa visão tem mudado. Mas é inegável. Eu tenho 29 anos, eu sou pequena, a voz é assim. Então, eu tenho que me preocupar com a roupa, de usar meu cabelinho partido, assim, sabe? De usar um brinquinho menor. Pra passar, é claro, a gente não pode ser hipócrita de dizer que não. Uma imagem de seriedade, que talvez de maturidade, que talvez muitas pessoas possam achar que pela idade, pela estatura, pelo jeito de falar, a gente não tenha, né? Quantas vezes, aqui tem várias mulheres, já entraram numa sala de audiência e não foram perguntadas, cadê a advogada? Né? Você é estagiária? Comigo aconteceu uma vez, eu estava aqui no MPF e um advogado muito renomado aqui, antigo, eu, enquanto advogada, estava fazendo cópia de um processo, tirando foto, né? Porque a gente começa com foto, faz carga, atende, peticiona, despacha, enfim, faz tudo, né? E aí ele virou para mim e falou bem assim, você é estagiária de que escritório? Não que isso desmereça, né? Mas ele me julgou pelo que eu estava fazendo e pelo meu jeito, enfim. Como se eu não fosse advogada. Então, acho que a gente enfrenta muitas barreiras. Existem muitas cadeiras que a gente precisa ocupar, sabe? E eu falo isso abertamente nos órgãos que nos representam, nas instituições que nos representam. Não, são poucas, eu não tenho porcentagem aqui, li esses dias, as mulheres que são donas, são CEOs dos próprios escritórios, né? Tem o nome na parede. Eu acho que isso tem mudado, sim, mas é com esse posicionamento mais incisivo, mais de se mostrar mesmo, de ter a postura, de ser firme, que nós temos tido e que alguns homens, né, inclusive, têm entendido isso e têm dado abertura pra gente. Aqui no escritório que eu trabalho, nós somos super valorizadas, sabe? Extremamente, extremamente. Enquanto profissionais, mulheres, é igual, mas eu vejo muitas colegas que não passam por isso, sabe? Que passam situações que, com fulano você vai despachar.
ah, isso você não, lá na delegacia você não pode ir porque você é mulher, entendeu? Uhum. Então, eu acho que vai do nosso posicionamento, sim, da nossa postura, mas também que os homens, né, as cadeiras estão ocupadas, e é uma analogia, mas eles têm que permitir, não permitir, desculpa a palavra errada, mas eles têm que entender que o lugar também é nosso, né, que nós também podemos ocupar, que nós podemos atuar. Criminal, né, era muito fadado a homens, né. Hoje eu conheço mais mulheres que atuam no criminal do que homens, e eu acho isso o máximo, né. Como direito de família, Legal. às vezes as pessoas entendem, isso é de mulher, é uma área de mulher. Não, tem muitos homens atuando no direito de família também. Acho que a gente tem que desmistificar, né? Cada vez mais se fortalecer e, de cabeça erguida, ocupar os nossos lugares. Isso, assim, o que eu vejo nessa questão de advocacia para mulheres, assim, não para mulheres no sentido de temas de mulheres, mas como ser uma mulher advogada. Eu vejo que muito tempo a gente teve que se masculinizar, em algum sentido, né? Igual você falou. Realmente não é uma questão de usar uma roupa fechada, mas tá uma postura, uma energia mais masculina para certos casos. Mas é porque é uma profissão que começou com homens, né? As mulheres não eram permitidas na advocacia. Então isso é muito recente. Vamos dizer, uns 200, menos de 100 anos, a gente está aqui advogando. Então, nós é que estamos nos colocando no lugar que a gente quer. E não adianta. Por mais... Existem homens que compreendem essa questão, né? De que a mulher tem a sua capacidade, que ela trabalha muito bem, etc. Mas a real compreensão mesmo vai vir de outra mulher. Então, por isso que é realmente importante que a gente esteja nas posições, né, da sociedade, né, como representantes de mulheres, né, representando na política, no judiciário, etc., para a gente poder entender a outra mulher, o outro local, impor o nosso próprio ritmo, porque essa compreensão e esse lugar vai vir só de outra mulher. Né? Com certeza, eu também já passei por isso, porque eu sentia uma dificuldade. Quando eu vi outros homens advogando, eu pensava assim, não, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer nesse ritmo, dessa forma. Então, eu entendi que mesmo sendo mulher, não sendo uma profissão que veio incluindo a mulher desde o início, eu tenho como fazer a minha trajetória na advocacia, de acordo com o que eu acredito. Né? Porque, assim, quem entende um pouco de ressonância, vão ver clientes que estão na sua ressonância. Que, de alguma forma, eles podem achar que querem briga, mas se eles encontrarem uma advogada que consegue ir para o extrajudicial, uma mediação, que negocia um acordo, em algum momento ele tem essa informação com ele. Ele só não sabe. Então, cabe a nós, como profissionais, entender, mostrar para o cliente as possibilidades que ele tem. É nossa responsabilidade, porque a mídia, ela veio trazendo muitos anos aquele advogado que, do nada, você acha o advogado, ele aparece lá na televisão resolvendo. Eu tenho meu advogado vai resolver isso. Então, cabe a nós entender, colocar o cliente no lugar dele como responsável pela questão dele, que nós estamos facilitando, que a partir do momento que ele escolhe um judiciário, que é um caminho que está abarrotado, o tempo já não é dele mais, o controle não é dele, é outra pessoa que cabe a ele escolher. Você quer ir para essa via ou não? Né? Exatamente. Porque a gente acha assim, nossa, eu vou entrar com o judiciário amanhã vai falar para mim. E não é assim, né? Então, assim, realmente... Agora, na pandemia, gente, esquece, sabe? Então, assim, eu olharia qual a habilidade do meu advogado, o que ele pode agregar para mim. Ontem eu comecei um curso muito interessante sobre justiça. E é uma questão da gente entender. O curso que você está fazendo? Eu estou fazendo um curso de Harvard também, de justiça. E lá ele fala muito isso, né? De como a gente entender qual que é a posição pessoal e política que a gente tem
em determinados casos, que isso vai modificando muito dependendo da situação. Então, se você acha que o seu conflito vai ser visto da mesma forma que outra pessoa, você pode esquecer. Só você dá conta de resolver suas coisas, né? E assim, a gente falta 10 minutos, mas eu queria falar com você. Eu até ia abrir aqui para perguntas, eu acho que o pessoal comentou mais. Quem quiser mandar alguma pergunta ou comentar alguma coisa, a gente vai ler agora. Mas o que você espera agora, depois desse momento de pandemia, em que você está se posicionando mais como advogada de família? O que você espera dessa mudança que você teve, né, na pandemia? Ai, sabe o meu medo? Eu vou te falar do meu medo primeiro. Tá. O meu medo é vivendo um novo normal, né? A gente ainda tá com o pezinho lá e um pezinho cá. Mas eu tenho muito medo de não continuar da forma que estava, sabe? De me acomodar. Eu acho que todo mundo que posicionou, que deu essa virada, deve estar com esse mesmo medo. Então, o que eu queria mesmo, Nara, era continuar. Agora, eu acho que eu achei a luz, eu achei o caminho, eu achei o meu lugar, eu achei o que eu quero ser, viver, o que eu quero transmitir para as pessoas que cruzarem o meu caminho na advocacia, nessa jornada. Então, eu pela primeira vez, eu tô confortável no meu lugar, sabe? E não acomodada, mas confortável. Porque antes eu me cobrava muito, sabe? Eu falava sempre, eu faço análise, eu falava com a minha analista. Eu perdi muito tempo, sabe? Eu perdi não sei quantos anos depois de formada, não sei quantos anos depois com a carteira da OAB na mão, não sei quantos anos sem saber para onde eu estava indo, sabe? Atirando para tudo quanto é lado. E tem 5 meses que eu me encontrei, que eu me posicionei. Né? E eu me cobrava muito disso. Nossa senhora, era uma angústia que vinha, perdi muito tempo. Hoje eu consegui esquecer isso e consegui olhar para frente de uma forma mais leve. Eu acho que quando você acha a direção, né, as coisas, você entende que as coisas vão fluindo, né? E que tô muito confiante. Eu acho que vai ser um momento muito bom para advocacia. Eu tô falando isso desde o início, sabe? Por mais que exista. Sim, eu tô num lugar confortável. Acredito que você também esteja. Carol linda se formou comigo. Vai vir advogada. A gente tem uma posição privilegiada, graças a Deus. Tem muitos colegas que não têm esses mesmos privilégios. Mas eu acredito muito de verdade que vai ser bom, sabe? Depois que tudo isso acabar. Que quem acordar, quem resolver se posicionar, se entender, se permitir isso, vai ter um caminho lindo pela frente. Eu acho isso. E você? Então, igual você falou, né? Eu entendo o seu medo. É aquela angústia. Eu acho que muita gente passa por isso, porque a gente acha que a gente forma e tá resolvido. Mas a advocacia não é só lei. É relacionamento. São habilidades que a gente tem que aprender. Não só habilidades técnicas, mas também habilidades interpessoais, que é isso, né? De escutar, de se relacionar, de lidar com o outro ser humano, que a gente não aprende. Então, é natural que muitos advogados passem pelo mesmo conflito, porque a gente não aprendeu a lidar com essa parte. A faculdade teria que ter mais um ano só para a gente falar assim, vamos estudar a habilidade de decisão, vamos estudar habilidades de interpessoais, porque só lei não adianta, você não vai trabalhar com robô, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa que acontece muito frequente com os advogados, porque a gente tem que lidar, vou abrir um escritório. O que é abrir um escritório? Eu não sei nada de gestão, eu não sei como que eu vou lidar por limites na minha advocacia, né? Porque a imagem que tem de advogado é aquele que está 24 horas para te defender. Como que eu vou colocar o limite? Como eu vou ser humana? Como eu vou me relacionar? Como eu vou ter uma gestão? Então, assim, essas habilidades é que faltam pra gente e eu acho que isso acontece demais. Esse é um momento de pandemia que a gente está olhando para dentro, para isso. Porque a gente não tinha visto antes, né, dentro da nossa profissão, como a gente consegue se relacionar melhor com os clientes que estão emocionalmente abalados agora, como que a gente pode fazer o nosso melhor. Então, a gente passa por isso, por essa questão de olhar o que falta na gente, né? Mas, assim, eu gostei muito do que você falou sobre se encontrar. Eu acho que a gente tem que entender que a gente escolhe uma coisa, a gente deixa outra. E a gente tem que sentir paz nessa escolha, né? Mas nesse lugar que a gente escolheu, os cachorros estão aqui falando oi pra vocês, é do meu vizinho. Mas esse lugar
que a gente escolhe, ele flui melhor. A energia é outra. Então a gente não tem que ter medo de deixar. Por isso que você fala assim, eu tenho medo de não continuar assim. Mas se você encontrou o seu lugar, se encaixou, agora é só fluxo. Agora é só brilhando, entendeu? Só abrindo as portas, é só nadando com a correnteza, sabe? Mas é natural. Por isso que eu falo, quando a gente acha, eu tenho que advogar na outra área, eu tenho que advogar naquilo. Não. A sua energia vai ser melhor empregada naquele local. As coisas vão fluir melhor. As oportunidades vão surgir. Então, é uma recomendação que eu faço, né? De gente não especializar, mas trabalhar melhor essas habilidades que a gente não aprende na faculdade nesse momento. Igual eu te falei, mediação é super importante. Quem quiser entender o pensamento sistêmico, entender que as coisas são complexas, que não são estáveis, são instáveis, né? Que as coisas não são como a gente imagina, né? Assim, por exemplo, eu aplico essa lei e o negócio resolve. Não, as relações são complexas, né? Então, a minha dica ou a minha intenção é que agora, a partir do momento que eu me coloco mais como trabalhista na área que eu amo, eu me sinto mais feliz. Independente do resultado de cliente, etc. Eu fico pensando assim, essa é a minha área, eu estou no meu lugar, né? Eu escrevi justamente isso, eu nunca estive tão feliz. E isso é ótimo. Mas você quer dar mais alguma dica final? Assim, eu vi algum pessoal aqui, falando contra-intuitivo, mas oportunidades aumentam. Exatamente. Parece que a gente tem que ter, mas não é. A gente tem que entender que nós somos seres humanos, né? A advocacia humanizada é isso, entender o seu lugar, o que você dá de melhor. Travou aí? Não, destravou. Tinha travado, mas destravou. Tá bom. Então, assim, o que a gente dá de melhor para o mundo é onde a gente está, um lugar que a gente, né, realmente pode contribuir melhor. Eu acho que a gente tem alguns minutinhos. Você quer dar uma palavra final, um beijo, um abraço? O que você vai fazer hoje? Vai comemorar? Acabei de... Então, aqui tá tudo meio fechado, né, ainda assim, né, por conta da pandemia. A gente tá no escritório em esquema de rodízio. Combinei com as colegas que estão aqui hoje. Que a gente vai pedir algumas comidinhas à tarde, só para lanchar mesmo, né? Porque dei muito trabalho. À noite é claro que eu vou me permitir comemorar, porque, querendo ou não, é um dia muito importante para mim. Foi um dia que eu resolvi advogar, que eu saí do meu emprego para advogar. É o dia do advogado. E pela primeira vez, como eu disse, volto a dizer, é o que eu me sinto mais leve, mais certa, mais segura. Desde então, né? Com realmente... apesar de todas as dificuldades, mas com motivos pessoais, internos, né? De comemorar muito, de agradecer muito. Eu queria deixar uma dica para todo mundo que tá aí, para nunca desistir, que é difícil pra caramba. É muito difícil. A gente tá aqui, sorrindo, fazendo live, 11 horas da manhã, mas é perrengue demais. É custoso. Mas vale muito a pena. E quando a gente vê que tá dando certo, e eu não falo isso só quando a gente tem muitos clientes, enfim, mas quando a gente vê que a gente está cumprindo, né, como você disse, o nosso papel para com a sociedade, para com o mundo, enfim, não tem dinheiro no mundo que pague isso, que tire isso da gente. É isso, eu queria te agradecer. Espero que seja a primeira de muitas. Né? Sim, vamos falar de cada área, trabalhista, família. E assim, o que eu falo para vocês também? Como eu vim de uma trajetória de concurso, eu sempre via a advocacia em segundo lugar. Quando eu falei assim, não, agora eu sou advogada. Agora eu sou a serviço do cliente, das pessoas que me procuram, eu estou disponível como advogada. Isso fez uma diferença tremenda. Então, não tenham medo de entrar na advocacia, se colocar nesse lugar, internalizar o advogado interno de vocês, falar assim, não, agora a gente está junto, vamos seguir nisso. Porque isso faz diferença na sua advocacia. Quando você fala assim, eu estou advogada agora. E eu estou com o meu melhor, né? Então, assim, eu agradeço também seu tempo, a gente está aqui festejando, desejo um feliz dia dos advogados, reflitam na sua profissão hoje, agradecem, porque conhecimento é uma oportunidade incrível.
que a gente tem, né? Então, assim, festejem, agradeçam porque tem essa profissão, é uma profissão de ajudar, né? Vamos refletir como a gente tem ajudado, se a gente está dando o nosso melhor, se a gente tem se especializado, né? Melhorado como pessoa, porque isso influencia. Então, falta 30 segundos, eu vou mandar um beijo e a gente vai se falando mais, tá? Ana, se não for com coração, no dia que não for com coração, que não for com amor, a gente tem que pegar a carteira da OAB, botar na gaveta, ir embora para casa e procurar outra coisa para fazer. Então, coração aí, ó. Beijo, beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau.